Olá, tudo bem? Aqui é o monge Gabriel. Seja bem-vindo e bem-vinda ao programa do Spotify Dicas Simples para uma Vida com Sentido. Espero que você goste da programação de hoje. Um abraço. Essa é a história de Heitor, nome fictício e adaptado do nome em japonês, faixa etária dos 30 anos, trabalha em uma instituição de assistência social, reside no Japão. Imagine que você está vivendo uma fase importante da sua vida. Você tem sonhos, planos e uma ideia bastante clara de onde quer chegar. Foi assim com Heitor. Ele estava no 4º ano da universidade e sonhava em ser professor. Estava se preparando para seguir essa profissão, quando, no primeiro dia de seu estágio, algo inesperado aconteceu. Dentro da sala de aula, Heitor perdeu repentinamente a consciência. Quando acordou, estava em uma cama de hospital. Os médicos disseram que ele tinha epilepsia de causa desconhecida e fizeram um alerta que naturalmente provocou medo. Dependendo das circunstâncias em que uma crise acontecesse, ele poderia até morrer. A partir daquele momento, uma pergunta passou a acompanhá-lo: o que vai acontecer comigo daqui para frente? Depois da alta, as crises continuaram. Heitor podia estar em um local público e de repente cair. Quando isso acontecia, muitas pessoas precisavam ajudá-lo, e ele sentia que estava causando transtornos. Seu sonho de ser professor também foi interrompido. Ele não conseguiu continuar o estágio e, mesmo tentando encontrar outro caminho, acabou sendo reprovado no processo seletivo para a pós-graduação. Doença, medo, frustração e incerteza começaram a se acumular. Mas foi justamente nesse período difícil que Heitor recebeu um convite. Um conhecido o chamou para participar de uma grande palestra da Rap Science. Heitor já havia ouvido anteriormente uma frase que tinha despertado sua curiosidade. A vida é um caderno de exercícios. Ele não sabia exatamente o que aquilo significava, mas pensou que talvez pudesse aprender alguma coisa que o ajudasse a mudar. Então, decidiu participar. Ao chegar ao local, ficou impressionado com a quantidade de pessoas reunidas. E pela primeira vez, ouviu um sermão do mestre Okawa. Heitor ficou profundamente impressionado com a maneira como os ensinamentos eram apresentados. Para ele, era surpreendente ouvir explicações sobre questões da vida e também sobre assuntos amplos, como política internacional. Depois do sermão, contou ao conhecido que havia gostado muito. Foi então levado a um templo da organização. Ali conversou com outros membros e percebeu que eram pessoas acolhedoras e calorosas, diferentes da imagem que ele tinha anteriormente sobre religião. Heitor pensou: se essas pessoas são tão maravilhosas, talvez os ensinamentos também sejam, e decidiu começar a estudar. Pouco tempo depois, outra experiência marcaria profundamente sua vida. Sua avó, que havia cuidado dele com muito carinho desde a infância, foi internada aos 91 anos. Os médicos descobriram que o câncer havia se espalhado pelo corpo e disseram que ela não viveria por muito tempo. Heitor ficou desesperado. Por favor, não morra ainda. Ele não queria imaginar que nunca mais poderia vê-la. Então começou a frequentar o templo local e a rezar pela recuperação dela, dia após dia. Enquanto isso, a vida de sua avó continuava se prolongando. Heitor começou a acreditar que suas orações poderiam estar sendo atendidas, até que um companheiro de fé lhe disse algo que mudaria sua maneira de enxergar a morte. Segundo os ensinamentos que estava aprendendo, a morte não seria o fim da alma. Sua avó poderia retornar ao outro mundo e, quando Heitor também retornasse, poderia encontrá-la novamente. A ideia de que a alma é eterna trouxe uma profunda tranquilidade. Poucos dias depois, sua avó faleceu em paz, e Heitor conseguiu se despedir dela com gratidão. A partir dessa experiência, começou a enxergar a própria vida de uma maneira diferente.
Heitor passou a estudar o ensinamento de que o ser humano possui uma alma eterna e que a vida na Terra é uma oportunidade de aprimoramento espiritual. Essa compreensão produziu uma mudança importante. Ele pensou: se nasci para aperfeiçoar minha alma, não posso passar a vida inteira apenas com medo das crises de epilepsia. Preciso tentar viver de maneira mais ativa. E decidiu procurar uma nova maneira de contribuir. Como sempre havia desejado trabalhar com educação, começou a trabalhar em uma instituição de acolhimento infantil. Ali viviam crianças que não tinham responsáveis ou que haviam sofrido abusos. Ao conviver com elas, surgiu uma pergunta difícil: por que existem crianças vivendo situações tão dolorosas? Heitor encontrou uma possível resposta nos ensinamentos que estava estudando. A ideia era que cada pessoa recebe um caderno de exercícios adequado à sua própria alma, nem mais nem menos. Essa maneira de pensar mudou sua visão. Ele passou a enxergar aquelas crianças não apenas pelas circunstâncias dolorosas que enfrentavam, mas também como pessoas que tinham suas próprias histórias e desafios. Isso não fez com que ignorasse o sofrimento delas. Pelo contrário, Heitor passou a querer ajudá-las ainda mais. Começou a dedicar mais tempo a cada uma, a ouvir seus problemas, a tentar compreender suas dificuldades. E nesse processo percebeu algo sobre si mesmo. Ele também possuía seu próprio caderno de exercícios, sua doença, seus fracassos, seu sonho interrompido, seu medo. Em vez de enxergar tudo aquilo apenas como uma sequência de acontecimentos negativos, começou a pensar que essas experiências também poderiam ser oportunidades para aperfeiçoar sua alma. Mas Heitor percebeu que não bastava apenas olhar para os problemas externos. Era necessário olhar para dentro. Por isso decidiu participar de um treinamento de reflexão baseado nos 8 corretos caminhos. Durante o treinamento, começou a analisar sua própria vida e descobriu comportamentos que antes não enxergava. Lembrou-se da inveja que sentia das pessoas que conseguiam bons empregos. Percebeu que costumava observar os defeitos dos outros e criticá-los. Também reconheceu que, muitas vezes, não fazia o esforço necessário e depois colocava a culpa nos outros ou nas circunstâncias. Foi um momento difícil de autoconhecimento e ele pensou: eu estava vivendo de uma maneira tão egocêntrica. Mas a reflexão não terminou na culpa. Heitor também se lembrou de todas as pessoas que o haviam apoiado, sua família, seus companheiros de fé e os seres divinos nos quais acreditava. Sentiu muita gratidão e tomou uma decisão: daqui para frente, quero viver de maneira que possa ser útil aos outros. Essa decisão começou a transformar sua vida. Ele passou a pensar mais na felicidade das pessoas ao seu redor. E com o tempo isso também começou a aparecer em seu trabalho. Heitor passou a ser mais confiável e recebeu tarefas maiores. Ele percebeu que pensar na felicidade dos outros não tornava sua vida mais pesada. Ao contrário, estava trazendo uma nova sensação de felicidade. Heitor queria aprofundar ainda mais sua fé. Passou a manter em casa o altar sagrado da Happy Science e estabeleceu uma rotina de oração e reflexão. Pela manhã fazia suas orações. Ele sentia mais energia e disposição depois desse momento. À noite, refletia sobre o próprio dia. Pensava nos erros cometidos e procurava não repeti-los. Também passou a carregar consigo uma disciplina. Quero viver de uma maneira que não seja motivo de vergonha diante dos seres divinos. Com o tempo, percebeu que algo dentro dele estava mudando. O medo começou a diminuir. Heitor passou a sentir cada vez mais que estava protegido pela sua fé. E então aconteceu algo que ele só percebeu depois de algum tempo. Certo dia pensou:
Já faz 5 anos que me tornei fiel da Rap Science. E então se deu conta, quando foi a última vez que tive uma crise de epilepsia, ele começou a recordar. Nos períodos mais difíceis, as crises chegavam a acontecer praticamente todos os meses. Mas, desde que havia ingressado na organização, elas não haviam mais acontecido. Nenhuma. Segundo seu relato, Heitor atribuiu essa mudança ao poder da fé e sentiu muita gratidão. Mas sua transformação não ficou restrita à doença. Ele também começou a participar do trabalho de divulgação dos ensinamentos. No templo local, observava os membros visitando pessoas da região, conversando com elas e transmitindo os ensinamentos. Heitor decidiu fazer o mesmo. Quando começou a visitar as pessoas, percebeu que muitas estavam enfrentando seus próprios problemas. Algumas se sentiam sozinhas, outras tinham preocupações com o futuro. Muitas simplesmente precisavam de alguém disposto a ouvir. Heitor percebeu que não bastava entregar a revista mensal. Era preciso conversar, ouvir, compreender. Por isso passou a prestar atenção à história de cada pessoa. Quando retornava em outra ocasião, procurava compartilhar um ensinamento que pudesse estar relacionado à situação que havia escutado anteriormente. Seu objetivo era ajudar aquela pessoa a recuperar um pouco de alegria e disposição. Pouco a pouco, algumas pessoas passaram a esperar pelas suas visitas. Outras demonstraram interesse em conhecer os ensinamentos. Algumas chegaram a ingressar na organização. Heitor começou a perceber que havia algo muito especial acontecendo. Ele estava vendo sorrisos aparecerem. Estava vendo pessoas que antes estavam sozinhas encontrarem alguém para conversar. Estava vendo pessoas preocupadas com o futuro encontrarem uma nova maneira de olhar para a vida. E isso lhe trazia felicidade. Talvez essa tenha sido uma das maiores mudanças em sua trajetória. No início, ele procurava uma solução para a própria vida. Agora estava dedicando parte de sua vida a ajudar outras pessoas. Sua atenção havia mudado. Antes perguntava: como vou superar meus próprios problemas? Agora também perguntava: como posso ajudar alguém? E essa segunda pergunta deu um novo significado à sua existência. Quando olhamos para a história de Heitor, percebemos que sua vida começou com um sonho muito simples. Ele queria ser professor, estava na universidade, tinha planos, tinha um futuro que imaginava seguir. Então uma doença apareceu de repente. Vieram as crises de epilepsia, o medo, o hospital, o diagnóstico, a impossibilidade de realizar seu estágio, a interrupção do sonho. Depois veio uma tentativa de seguir outro caminho, e também veio o fracasso. Sua vida poderia ter sido definida por tudo aquilo. Mas Heitor encontrou a fé, e a fé mudou sua maneira de interpretar os acontecimentos. Ele passou a acreditar na eternidade da alma. Passou a enxergar a vida como uma oportunidade de aprimoramento espiritual. Começou a compreender seus problemas como parte do caderno de exercícios da vida. Passou a refletir sobre seus próprios erros. Reconheceu a inveja, a crítica, a preguiça, a tendência de culpar outras pessoas e decidiu mudar. Mais importante do que tentar mudar o mundo ao seu redor, decidiu começar mudando a si mesmo. Quero viver de maneira que possa ser útil aos outros. Essa decisão se tornou uma direção para a sua vida. Ele começou a trabalhar com crianças, passou a ouvir seus problemas, começou a dedicar mais atenção às pessoas e depois começou a visitar pessoas da comunidade para compartilhar os ensinamentos, nos quais acreditava. Nesse processo percebeu algo que talvez seja uma das maiores lições de sua história. Viver para os outros pode trazer felicidade para nós mesmos. Quando uma pessoa pensa apenas em seus próprios problemas, eles podem ocupar toda a sua mente.
Mas, quando começa a olhar para o sofrimento de outras pessoas, algo pode mudar. Heitor descobriu isso através da própria experiência. Sua doença havia feito com que olhasse para si mesmo. Sua fé o levou a olhar para os outros. E segundo seu relato, as crises de epilepsia, que anteriormente aconteciam com frequência, deixaram de ocorrer. Para Heitor, essa foi uma experiência da força da fé. Mas sua maior transformação talvez tenha acontecido dentro de sua própria mente. Ele deixou de ser alguém dominado pelo medo e passou a ser alguém disposto a ajudar. Deixou de pensar apenas no sonho profissional que havia perdido e encontrou outra maneira de trabalhar com crianças e contribuir para suas vidas. Deixou de perguntar apenas por que estava sofrendo e passou a perguntar o que poderia fazer para ajudar. E ao fazer isso encontrou um novo propósito. Hoje Heitor afirma sentir gratidão pela nova vida que recebeu. Gratidão pelas pessoas que estiveram ao seu lado. Gratidão pela fé que encontrou. E deseja transmitir aquilo que considera o amor dos seres divinos, para que outras pessoas também possam encontrar felicidade. Talvez a história de Heitor nos faça pensar sobre nossas próprias dificuldades. Todos nós temos o nosso próprio caderno de exercícios da vida. Alguns enfrentam doenças, outros enfrentam o luto. Alguns vivem com medo, outros enfrentam fracassos. Existem pessoas que perderam sonhos. Existem pessoas que não sabem qual será o próximo capítulo de suas vidas. Mas talvez a pergunta não precise ser apenas: por que isso está acontecendo comigo? Talvez também possamos perguntar: o que posso aprender com essa experiência? O que posso mudar em mim? Existe alguém que eu possa ajudar? Porque às vezes uma vida que parece ter perdido seu caminho pode encontrar uma nova direção. Heitor queria ser professor. Esse sonho foi interrompido. Mas ele encontrou outra forma de ensinar. Queria encontrar uma maneira de superar seus próprios problemas. E acabou encontrando felicidade ao ajudar outras pessoas. Tinha medo do futuro. E encontrou uma maneira de viver o presente com mais confiança. Sua história é, acima de tudo, uma história sobre transformação. Uma transformação que começou quando ele decidiu olhar para a própria vida de uma maneira diferente. E talvez essa seja a grande mensagem que fica. Nem sempre podemos escolher os problemas que aparecem diante de nós, mas podemos escolher a maneira como iremos enfrentá-los. E para Heitor, essa escolha foi viver com fé, refletir sobre si mesmo e dedicar sua vida à felicidade dos outros. Porque, como ele próprio descobriu, pensar na felicidade das outras pessoas também pode ser uma das maiores formas de encontrar a nossa própria felicidade. Agradeço a sua presença no episódio de hoje. Até a próxima!